Um bom dia novamente. Sem mais delongas, quanto tempo que eu não escuto essa palavra, pedi para a Prícila fazer a leitura da nossa mensagem do pastorino e a nossa prece de abertura. Por favor, Prícila. Tá. Pastorino diz hoje o seguinte: procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e as ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isto com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão, proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Ele fala da compreensão, né? Compreendermos os outros, fazermos aquilo que Jesus nos ensinou, né? O que nós gostaríamos de receber é o que nós devemos ofertar. É a mensagem de Pastorino para o dia de hoje. Então, posso fazer a prece ou vocês querem falar alguma coisa? Não, perfeito. O comentário que você fez para mim foi perfeito. Então, vamos assim fechar os nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus, esse Pai de amor infinito, de bondade, de justiça, que nos oferta mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. Agradecemos ao Mestre Jesus por esta oportunidade, por estarem nesse instante, né, nesses instantes em que estaremos estudando, junto conosco em nossas residências, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores deste trabalho e ao nosso anjo da guarda, que sempre está nos protegendo, principalmente nos momentos mais difíceis. Senhor, que essas bênçãos que serão derramadas sobre nós possa se espalhar por toda a vizinhança, Senhor, chegando nos corações mais embrutecidos, nos corações mais necessitados, naquelas mães que sofrem, Senhor. Abençoe a cada um, que eles possam sentir o lenitivo do teu amor infinito, que cobre a multidão de pecados. E, Mestre, vamos pedir também que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. E assim, Senhor, pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos nosso evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Prícila, antes de você iniciar, eu só queria esclarecer uma coisa. Nós estávamos acostumados com a presença da Janete aqui, mas parece que mudou o horário em Portugal, então agora, essa hora, ela está trabalhando. Então, agora para ela ficou impossível participar, tá bom? Pode dar prosseguimento, meu amor. Tá, hoje nós estamos em Mateus, né? Mateus 2, versículos 13 ao 18. Falei certo? Deixa eu ver se é 13. 13 a 18, isso mesmo. Tá, no que eu pesquisei aqui, ele vem dando um título que é A Fuga para o Egito, a Matança dos Inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada porque já não existem. Aí eu peguei assim, não achei achei Emmanuel, mas ele vem falando de outros pontos, né? Aí vou falar 2, assim, bem pequenininho. Um é o livro Nosso Mestre, de Humberto Roden, é o autor, em que ele fala o seguinte: em plena noite o menino Jesus foge para terras estranhas. O homem põe e Deus dispõe. Antes que o rei Herodes mandasse os seus soldados matar o pequeno Jesus, já este se achava além da fronteira da Palestina rumo ao Egito, país da África.
que aí depois ele vem falando, né? Depois da partida dos magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse para ele sair de lá, que aí depois ele vem citando Mateus, né? E na pesquisa de Emmanuel, ele vem falando, diferentemente do que as minhas pesquisas anteriores, que o livro é Seara dos Médiuns, então ele vem falando da questão da obsessão. E aí ele até cita alguns outros casos de obsessão que acontecem, né, no qual Jesus esteve presente. Isso é o capítulo 18. Aí ele vem citando que isso parte também, tem questão de uma reunião pública de 4 de março de 1960, de O Livro dos Médiuns. Cristão eminente, em variadas escolas do Evangelho, asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmos, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplendente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança dos pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado, em plena conspiração de agentes da sombra. Aí ele vai citando, isso está em Marcos. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo, nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo, surpreende espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gesarenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão, em convulsões epileptoides, e reporta-se João a israelitas positivamente obsidiados, que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhes comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilates tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo. O divino amigo prefere partir da terra na intimidade de 2 ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Então, aqui nesse livro, né, Emmanuel vem falando sobre a questão da obsessão e vem dizendo que a obsessão já existe, né, de longas épocas, não é por conta da doutrina dos espíritos que existe, né? Só tem nomeações diferentes e, por fim, ele vem falando, né? Porque na doutrina espírita vemos que tem uma ligação entre os obsessores e os obsidiados, né? Que tem uma relação entre eles, né? Que existem injustiças no mundo, mas não existem injustiçados, né? O Haroldo gosta muito de falar. Eu estava até ouvindo um programa, como que é? É um programa com Jorge Elahá, ele estava citando isso. E a questão, né, do amor para com todos, né, que Jesus tinha, e isso tem tudo a ver com a página inicial que fala da compreensão, né, a compreensão com o próximo, o amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que eu queria.
que fizessem para mim, né? Jesus, entendendo toda a nossa infantilidade, toda essa questão da nossa imperfeição, nos tratava com muito amor, com muito zelo e com muito carinho. Então, só isso, gente. Eu acho que isso que você trouxe hoje é muito importante, porque é um tópico que a gente não para pensar nem refletir sobre isso, que sempre a luz foi e será durante muito tempo atacada pelas trevas. Se o próprio Jesus, que as trevas sabiam que era o enviado de Deus, como modelo para o planeta, como você citou, ele foi atacado desde a manjedoura, praticamente, porque quando Herodes manda matar as crianças, ele está com 2 anos de idade. Que dirá nós, né, Priscila? Essa imprudência com que nós vivemos, que nós nunca nos tocamos, tivemos essa percepção do quanto Cristo foi perseguido pelas trevas, os discípulos foram perseguidos pelas trevas, e o quanto essa influência, por exemplo, é claro que o Cristo não se deixou influenciar, ele foi tentado e não funcionou com ele e tudo mais, mas os discípulos muitas vezes caíram, como o próprio Judas acabou pagando com a própria vida, e a gente acaba vivendo de uma maneira leviana, sem tentar fazer, entre aspas, um cuidado, um tratamento espiritual permanente para conseguir realmente tentar se blindar ou suportar de maneira um pouco melhor esses ataques. E quando eu falo um tratamento espiritual, não precisa ser dentro de uma casa espírita ou espiritualista, mas Cristina Rivas, pessoalmente, eu acho que todo ser humano que tem autocrítica de achar que não tem uma espiritualidade bem desenvolvida e fortalecida, deveria, sim, estar dentro de uma religião, praticando uma religião, para que desenvolva essa espiritualidade, para ter tentar ter um pouquinho de blindagem em relação a esses ataques das trevas, ou pelo menos ter um lugar em que possa, entre aspas, também se prevenir, tratar ou amenizar esses ataques, porque, meu Deus, Jesus sofreu, é claro que nós sofreremos, todos nós, no decorrer da nossa vida. O que você acha, Mercedes? Eu acho que a gente inf- diaboliza muitos obsessores, né? E eles estão só na sintonia da gente. Então, nós Por exemplo, temos no que... caso do Cristo, não. no caso do Cristo, não. Mas conosco acontece dessa maneira. Então, Sim, a gente conosco, tem sim. pensamento das nossas atitudes, né? É por isso que eu falei que aquele ser humano que tem na autocrítica, que não tem uma espiritualidade desenvolvida, Autoconhecimento, né? sim, que deveria ter uma ligação em alguma religião justamente para segurar a onda, vamos minimizar os estragos feitos, porque realmente no nosso nível Eu evolutivo, ainda planejo resposta. Assim, se falar isso, vou falar isso também. Aí depois eu fico quieta. E tomo vergonha na cara, Mercedes. Pensa em Jesus, vai fazer uma oração, não vai responder nada. Se falarem qualquer coisa, ó, bebe água. então posso ler o Pastorino e depois a gente comenta? Ok, vamos lá então. Diversas anotações podem ser feitas em torno da viagem de Jesus ao Egito. A fuga se dá à noite. O intelecto, no caso José, iluminado pelo alto na figura do anjo, leva consigo a intuição, no caso Maria, e o recém-nascido homem novo, Jesus, e adentra-se pela noite do isolamento, a fim de favorecer o crescimento da criança. Esta, enquanto nova e indefesa, não pode permanecer no bulício das cidades, tal como a semente que, para germinar, mergulha na noite do solo. Assim, o recém-manifestado Cristo necessita da solidão e do silêncio para desenvolver-se. Era imprescindível fugir do mundo que é representado por Herodes, que desejava matá-lo, para que não fosse sufocada a plantinha ainda tenra e frágil. Aí daqui vem esse meu comentário, de que a luz é atacada pelas trevas desde o começo, para que ela não se manifeste. Outra interpretação pode ser tida da seguinte forma:
Todos os espíritos, na senda evolutiva, necessitam passar por alguma ou algumas fases na Terra, enclausurados, longe do bulício, treinando a meditação e o mergulho em si mesmos. Daí a existência de eremitérios e mosteiros, mantidos pelas religiões. E aqui eu comento que eu acho que eu vou mais além. Daí também eu acho que esse surgimento de uma onda de aulas de meditação, da proliferação da yoga e tudo, isso tudo que favorece o mergulho em si mesmo. Mantidos pelas religiões para ajudar a esses que se encontram nessa fase. Sob esse aspecto, a viagem de Jesus pode ter significado a necessidade de isolamento entre irmãos que não fossem do próprio sangue, exatamente o que ocorre nos mosteiros e conventos. Essa reclusão temporária, relativamente à vida eterna do espírito, serve para educá-los a sair do egoísmo familiar, consanguíneo, exercitando-se no amor aos não consanguíneos. Não nos referimos aqui à pessoa de Jesus. Estamos falando que o exemplo de Jesus, ao fugir para o Egito, pode representar a fuga de nossos espíritos para longe da família carnal. Há outro ensinamento. Após a permanência na escola do profetismo de Belém, do mediunismo, o espírito precisa ir além, para sintonizar não mais com outros espíritos, sobretudo do plano astral, mas para vibrar em uníssono com as vibrações divinas. Então, depois de estar em Belém e de ter passado pelo exame dos magos e de ter sofrido perseguição da matéria e do mundismo, representado por Herodes, o espírito vitorioso nessas provas dá um passo além e segue promovido para outro santuário mais avançado. Exatamente na cidade de Heliópolis havia outro templo iniciático, onde os candidatos de envergadura se exercitavam no espiritualismo mais profundo. O novo ser, nascido do encontro deslumbrante, é ainda dirigido pelo intelecto, ou seja, Jesus ainda é dirigido por José, que recebe as ordens do alto. A intuição, Maria, embora desenvolvida, ainda é fraca, esse fraca entre aspas. Por quê? Porque ela é mulher, e ela é mulher num tempo em que a mulher não tem direito ainda a tomar decisões e ter uma posição mais ativa na sociedade. E não chega ao ponto de poder agir sozinha. E o homem novo, recém-nascido, é muito criança para poder andar por si. O intelecto, o órgão mais desenvolvido na anterior evolução no estágio homem, é que recebe o encargo de levá-los e dirigi-los até que, morto Herodes, isto é, liquidados os karmas materiais, possa ele caminhar pelos próprios pés e governar-se. E isso ele fará já na qualidade de filho do homem. Verificamos que é assim, porque o primeiro a desaparecer da cena do Evangelho é José, o intelecto, e a intuição é deixada de lado e admoestada quando quer intervir. Aí eu lembrei aqui, acho que é a primeira milagre de Jesus, que Maria vem falar, acabou o vinho, bababá, e ele chega, e o que eu tenho com isso? É tipo assim, realmente ela é admoestada aqui a não intervir. Então, o Filho do Homem, agindo por si, manifesta o Cristo em toda a sua plenitude e assombra o mundo. Esse trajeto tem que ser seguido por todas as criaturas, através de suas vidas sucessivas. Jesus foi o exemplo e o modelo. E sua vida na Palestina é um resumo vivo do que são e do que serão nos futuros milênios as nossas vidas. Assim como o homem revive em cada vida todas as suas anteriores etapas evolutivas, para só então recomeçar um novo passo na jornada do aperfeiçoamento, assim a última vida de Jesus nos apresenta, em uma só encarnação, um modelo de todas as nossas presentes e futuras etapas evolutivas. A matança das crianças, de menos de 2 anos, pode demonstrar-nos que, quando o espírito não se encontra suficientemente fortalecido, pode sucumbir diante das tentações e perseguições da matéria. De novo, representação de Herodes. Muitos dos que ingressam entusiasticamente na senda evolutiva são tentados pelo mundo ilusório e perdem o rumo
ou se demoram nos portais da espiritualidade em busca de curiosidades que lhes retêm o espaço e lhes cortam a caminhada. Há muitos obstáculos na senda. Ora, são os ritos externos que distraem a criatura, levando-a para fora, quando o caminho seria para dentro de si mesmo. Mas a pompa ritualística termina por envolver o homem, que perde a direção, não está ainda maduro. Ora, são as buscas intelectuais, os sentidos das palavras, a hermenêutica, a teologia ou a teosofia, e o espírito se perde em cerebrinas elucubrações personalísticas, distanciando-se do rumo certo, no profundo do próprio coração, exteriorizando-se para a periferia intelectual da personalidade transitória. Aqui ele está fazendo um chamamento muito importante, porque às vezes dentro do espiritismo a gente vê muito isso, a gente vê muitos companheiros que realmente acabam se perdendo no estudo dessa coisa mais intelectualizada, indo para a teologia e tudo mais, e não percebendo que a ideia de tudo, de qualquer religião, por sinal é isso, mergulha em si mesmo, no próprio coração. Ora, são as comunicações com espíritos desencarnados, sobretudo do mundo astral, muito mais atrasados que nós, que passam a governar e a guiar a criatura. Isso a gente vê acontecer muitas vezes em Umbanda, tá? Companheiros menos esclarecidos, às vezes se deixam, sim, guiar por entidades. Isso também é uma coisa muito perigosa para acontecer. Governar, a guiar a criatura. E esta acaba julgando fim o que apenas constitui um meio de progresso e se desvia da rota, exteriorizando-se em direção a outras criaturas, embora desencarnadas, ao invés de darem mergulho em busca do Cristo interno. Ora, são exercícios de desenvolvimento e domínio do corpo perecível, por meio dos quais espera a obtenção da estrada certa, quer atingir o espírito pela matéria, quer subir ao céu através da terra, e o corpo físico se torna a preocupação máxima, desviando a atenção do centro do espírito, que é o coração. Todos esses óbices aparecem com o objetivo certo: não deixar entrar aqueles que não estejam maduros. Por isso, há tantas tentações no portal da espiritualidade, a fim de experimentar a maturidade espiritual de cada ser. Aqui eu vou me lembrar da história da a porta estreita. Se a criatura ainda se encontra imatura para o salto em profundidade, ela se detém nesses umbrais e se encanta com ritos, com intelectualismo, com palavras de guias, com exercícios para a saúde do corpo, com atos de magia, e aí permanece o tempo indispensável para que possa amadurecer o próprio espírito. Se ao invés está madura, ou mesmo quando consegue amadurecer, abandona todas as ilusões externas e avança itimorata para as profundezas abismais do próprio coração. Liberta-se de todas as peias, foge de Herodes e entra de noite no Egito do isolamento, onde encontrará a cidade do Sol, Heliópolis, e lá desfaz a personalidade na imortalidade infinita da luz eterna e criadora. Aqui eu parei também e me lembrei de uma explicação do guia da minha casa, que é Pai Tupinambá, que ele dizia o seguinte, que ainda tinha-se que usar a coisa do charuto, o preto velho tinha que se curvar e tudo mais, e aquilo tudo era porque a necessidade dos consulentes precisava de toda aquela roupagem e daquele maneirismo de corpo, etc., porque senão até duvidariam da sinceridade daqueles espíritos que estavam atendendo, mas que, quando todos fossem desenvolvidos, nada mais maduros espiritualmente, nada disso mais seria necessário, porque tudo se dá em processos mentais, não precisa de nenhuma exterioridade. Eu acho que isso se dá em qualquer religião, na verdade, né? E eu acho que é para isso que estão chamando a atenção da gente. Meninas? Mercedes não vai falar, não, Mercedes? Tá quieta? Ei, Mercedes. Eu fui anotando aqui o que você foi falando de Pastorino.
E achei assim bem interessante quando ele fala dessa questão, né, que o intelecto está iluminado pelo anjo, né, e leva a intuição que é Maria e Jesus. E quando ele faz essa relação dos três personagens, né, Jesus, Maria e José, que ele até faz em outros estudos também essa relação. Quando ele fala dessa questão à noite, né, que José levou Jesus no período noturno, e que fala que a semente mergulha na noite do solo, né? A semente mergulha ali e a partir dali ela desabrocha e forma uma linda árvore ou uma plantinha ou o que for, né? Então, dessa questão de você se voltar para si mesmo para você poder crescer, né? Essas analogias são bem legais, bem interessantes. E quando ele falou, ele teve um pedaço nesse início que ele falou da importância da meditação, né? Que é o mergulho em si mesmo, porque você, com a meditação, você vai se conhecendo, né? E Joana de Ângeles fala tanto nessa questão, né, do autoconhecimento, porque a gente nós só podemos mudar o nosso, as nossas atitudes quando nós reconhecemos que estamos fazendo de uma maneira errada, né? Porque se eu acho que eu estou fazendo de maneira certa, alguém falou comigo, eu respondi imediatamente, eu acho que aquilo é certo, eu não vou mudar. Eu não vou fazer igual a Mercedes que põe lá o copo d'água, né? Que vai beber água para não falar besteira. Eu vou falar, não, a pessoa falou, ela vai ter que ouvir também. Então, se eu não acho que eu estou errada, eu não mudo. E desde o momento que eu faço mergulho em mim mesma e vejo que eu responder aquela pessoa de maneira grosseira, eu não estou tendo compreensão, como o Pastorino disse, né? Compreender o próximo. Então, assim, vai tudo se conectando, né? Um elo de uma grande corrente. E aí eu fui até anotando, eu pensei nessa questão da importância da meditação e oração que ele fala logo depois, porque ele fala, né, que o espírito tem que se sintonizar e vibrar com Deus. É o que a gente faz na oração, né? Você se recolhe dentro do seu coraçãozinho e conversa com Deus, seu Pai de amor, que está te ouvindo, né, e que vai te dar uma resposta, nem sempre aquela resposta que você quer ouvir, porque nós, como somos ainda, não vou falar infantis, nós somos adolescentes, né? Adolescentes espirituais. Nós somos rebeldes, né? A gente não escuta o pai, não escuta a mãe, e aí leva aquelas chibatadas, né? A gente não consegue fazer o certo e aí por conta disso tem que refazer para poder consertar, né? E quando ele fala que Jesus é um modelo de todas as etapas evolutivas, né? Porque o Cristo é o guia, é o nosso guia, o guia da humanidade, né? O nosso governador planetário que vem nos ensinando como chegar a Deus, né? Esse Deus de amor, esse Deus diferentemente do que Moisés nos explicava. Mais uma parte, quando ele fala das crianças de 2 anos mortas, né? Que ele relaciona com o espírito fraco que pode sucumbir. Nós, com as nossas imperfeições, né? Somos tentados, né? Jesus foi tentado, mas a tentação dele, ele não tinha essa conexão. Então, o irmãozinho lá que tinha ideia, não era ideia igual a dele, né? A dele estava num outro grau, então não conseguia. Nós, como estamos no mesmo grau, o irmãozinho lá que tem umas ideias parecidas com a minha, eu chamo ele de, né? Eu falo que ele é meu obsessor, mas muitas das vezes eu que sou obsessor dele, né? Porque eu tô ali com as ideias, ele de repente estão fazendo orações para ele, estão vibrando, ele quer se desvincular de mim, só que eu tô tão arraigada àqueles pensamentos negativos, aquelas ideias, que ele não consegue se separar. E aí, depois ele fala que nós ainda temos uma preocupação muito grande com o corpo físico, né? Que é a questão do materialismo. E a gente precisa ir se desapegando. Nós precisamos do corpo físico, né? Precisamos da matéria para ter as nossas experiências, porém, a gente precisa se libertar. Já Sim. acabei aqui que eu falei demais. E tem uma coisa também que você está falando aí, eu também estava pensando, meditando sobre tudo que eu li, é o seguinte: o tipo de vida, de sociedade que a gente criou é uma sociedade geralmente capitalista, ela é tão materialista que ela também ela não propicia esse recolhimento, essa interiorização. Outro dia, eu estava simplesmente parei para lembrar da minha mãe, aí fiquei pensando, gente, quanto tempo tem que eu não paro para ficar lembrando
dos meus que se foram, simplesmente porque a vida material, os compromissos de trabalho, etc. e tal, que acabam ocupando a mente da gente, não permitiu, que eu me distraiu. Aí eu me lembrei que lendo essa coisa aqui, que a gente acaba, infelizmente, se deixando tomar por essas preocupações materiais, esquecendo que a gente precisa, é necessário, é obrigatório para a nossa evolução tirar um momento, pelo menos que seja um momento pequeno, mas para tentar fazer esse mergulho em si mesmo. E quantas pessoas não passam a vida inteira fugindo desse mergulho? Ou simplesmente se deixando levar pela vida material, sem tempo, como eu tenho andado sem tempo, e não percebendo isso, e me deixando levar sem fazer isso. Então, na realidade, falta muito ainda, né? Falta muito ainda, até para a gente criar uma sociedade em que nos permita fazer esse desenvolvimento espiritual de maneira mais tranquila. Agora não, é aquela coisa mesmo da planta que cresce entre as pedras, que tem que lutar para germinar, tem que fazer um esforço hercúleo para germinar. É como você falou, Jesus não sintonizava com aqueles obsessores. Então, para ele, ok, foi uma tentação, mas nem compara com esse esforço hercúleo que a gente tem que fazer para não se deixar dominar. Ok? Eu estou vendo aqui que está faltando. Bom dia, Cris. Você entrou já no finalzinho. Está sem som, mas tudo bem, depois você ouve a gravação. Está faltando 7 minutinhos para a gente terminar. Vocês querem fazer mais algum comentário? Porque a gente vai continuar agora dando seguimento, né? A gente fez Mateus 2, de 13, a gente continua no segmento, é só uma vez por mês que a gente faz o sorteio, mas aí vamos continuar na cronologia. Então, vou pedir para a Pri fazer o nosso encerramento, já que a nossa hoje Mercedes está bebendo água. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus essa oportunidade benfazeja, né? Esses momentos especiais em que Jesus esteve no nosso lar junto conosco, né? Abençoando toda a nossa comunidade, abençoando a nossa vizinhança, abençoando os nossos amores. Então, Senhor Jesus, abençoe os irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, irmãos em situação de rua, aqueles outros irmãos que vão lá levar um prato de comida, um copo d'água, um sorriso, um aperto de mão, que eles possam ser abençoados na sua jornada. Abençoe toda a nossa humanidade, Senhor, ainda tão imperfeita, tão teimosa, tão orgulhosa e tão egoísta, que o seu amor possa cobrir a cada um de nós. Em especial, Senhor, abençoe as crianças, abençoe as pessoas que se encontram em locais de guerra, né, como lá em Israel, né, com Hamas, na Ucrânia, em locais extremamente violentos do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil. Abençoe a cada um, Senhor. E assim vamos pedir a tua permissão, Senhor Jesus. Mas vamos pedir para que o Senhor esteja conectado conosco, ou melhor, que nos lembremos do estudo e que estejamos conectados com Jesus em cada instante das nossas vidas, exemplificando o que ele nos deixou de ensinamento. E assim pedimos a tua permissão, Senhor, para finalizarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Príscila, eu não vou te convidar porque você já está de volta na Alemanha, mas eu queria convidar a dona Mercedes, que já conhece meu centro de brechó lá, mas que nunca foi numa sessão lá. Podia hoje que eu estou lá. O portão só fecha 2h30, dá tempo de almoçar, dá tempo de tudo. Pensa com carinho no convite que estou lhe fazendo, dona Mercedes. Porque eu já fui no centro dela, mas ela não foi no meu ainda não. A recíproca não é verdadeira. É o último dia lá hoje? Está terminando já. Hoje não é o último dia, mas deve ser um dos últimos. Aí, Você fica lá até que horas? aí eu fico até o final, amor. Mas, por exemplo, eu já estou lá embaixo, porque eu sou
coordenação espiritual, da recepção lá. Você chegar lá, você vai me ver lá no balcãozinho. Aí você vai embora, eu fico, é claro. Você vai lá, ouve o evangelho, toma o seu passo, vai embora, e a gente ainda tem coisa para fazer lá dentro. Vai lá, Mercedes, tu nunca foi lá numa sessão, ela só vai em brechó de lá comprar as coisas. Consumista, não pode, Mercedes. Tadinha, não é mesmo? Tô mexendo com ela. Eu já fui em palestras ótimas no Centro Espírita dela, até uma palestra que foi um pouquinho antes de começar a pandemia, que aliás que ela me convidou, mas ela não foi, que era sobre a vida de São Francisco de Assis. Muito linda, eu fiz anotações, eu guardo com o maior carinho até hoje, e até hoje, de vez em quando eu medito sobre aquilo. E foi tipo assim, sabe aquela inspiração? Porque, se eu não me engano, foi um pouquinho antes mesmo de estourar a pandemia. Então, foi muito bacana. Bom, meus amores, então resta agradecer a vocês. Muito obrigado por permanecerem aqui na nossa jornada de aprendizado aqui, de estudo. E até semana que vem, meu bem. Ó, beijo no Tchauzinho. coração. E eu vou Muito obrigada pela companhia, sempre, meninas. sempre. Só lamento de você ter vindo rapidinho, não deu tempo da gente se reunir para almoçar. Quem sabe da próxima vez. Almoçaremos todas juntas. Já até escolhi o lugar. E Mercedes te aguarda. Beijo, gente. Tchauzinho, pessoal.